Fala turma, tudo bem? Estamos no fechamento do mês de dezembro e do ano de 2025. Sem enrolação, vamos falar de tudo que foi notícia nesse ano. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, me conta aqui nos comentários como foi o seu ano. Seus resultados nos investimentos, foi positivo ou foi negativo? Na geopolítica, o varejo mais caro com o movimento do Trump nos Estados Unidos, juros elevados, shutdown, paralisação governamental nos Estados Unidos, a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. No Brasil tivemos cenário político nacional, julgamento e prisão de Jair Bolsonaro, tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos com novas taxações entre países. E no Brasil, o governo oficializa o salário mínimo de R$ 1.621 a partir do dia 1 de janeiro. O governo federal publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, o decreto que oficializa o reajuste de salário mínimo para R$ 1.621 a partir de 1 de janeiro. Economia e fiscal. Discussões fiscais, debates e aprovações de regras tributárias, incluindo mudança no IR e IOF. A Selic no maior patamar em quase 20 anos e inflação no Brasil acima do teto da meta. Banco Master, expectativa de pagamento ainda esse ano, antes mesmo do dia 31 de dezembro. Crise nos Correios, o governo tentando utilizar recursos da empresa Correios, resultando na necessidade de novos aportes, gerando uma gestão ineficiente da estatal. Mercado e tecnologia, o fenômeno do carry trade no Japão, a Netflix comprando a Warner Bros., o ouro e a prata batendo recordes históricos novamente, inclusive agora. Esses impactos nos investimentos trouxeram oportunidades no ano de 2025, como o dólar em suas menores cotações, abrindo janelas para o movimento de compra da moeda, as ações no mercado brasileiro lá no início do ano de 2025, com um valor de desconto no mercado para fazer essas aquisições. No cenário do Brasil, tivemos a crise do Banco Master, que a expectativa de pagamento pelo FGC seja ainda esse ano. A crise nos Correios, governo tentando utilizar o lucro da empresa, e isso resulta na necessidade do governo fazer novos aportes na empresa Correios, gerando uma gestão ineficiente. O fenômeno do carry trade no Japão, a Netflix comprando a Warner e o ouro e a prata batendo recordes históricos novamente, inclusive agora. Impactos nos investimentos. Apareceu algumas oportunidades no ano de 2025. O dólar com a sua menor cotação agora em novembro, lá no início do ano na sua maior. Dólar lá no início do ano muito caro a 6,30, em novembro bateu 5,30. As ações, o mercado estava trazendo descontos no início de 2025 para quem quisesse comprar. A renda fixa com uma taxa de 15%, a mais alta em 20 anos, e a regra de ouro. Diversificação é a regra do jogo no curto, médio e no longo prazo. Giro nas notícias. Alpargatas ganhou seguidores com marketing, mas perdeu 200 milhões, queda de 3% na bolsa de valores. O mercado puniu o posicionamento da marca. Ipanema, que é a concorrente, aproveitou a brecha e dobrou o número de seguidores. A Itaúsa não foi impactada por ser a holding por trás, já que a Alpargatas representa 0,7% do seu consumo. Vamos dar um giro pelas notícias. A Alpargatas ganhou seguidores com marketing, mas perdeu 200 milhões de reais, queda de 3% na B3. O mercado puniu o posicionamento da marca. A Ipanema, a concorrente, aproveitou a brecha e dobrou o número de seguidores. Já a holding por trás, Itaúsa, não foi impactada, já que a Alpargatas representa quase 0,7% do seu resultado. 93% da relevância vem do Itaú, empresa controlada pela Itaúsa. Energia, indicadores, o petróleo na mínima dos últimos anos ajuda a segurar a inflação nos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos com crescimento nominal, mas sem crescimento real, que é dessa forma que eu gosto de avaliar a saúde de um país.
O dólar traz muita volatilidade, máxima de 6,20 no início do ano, chegou a 5,30 em novembro e agora estabilizou em 5,50. O Ibovespa saiu de 118 mil pontos para o pico de 164 mil e atualmente está cotado a 162 mil pontos. O ouro teve um topo histórico de 4.554 a onça Troy, a alta de quase 70% devido a tensões entre Venezuela, Estados Unidos, China e bancos centrais buscando proteção. A prata, grande surpresa, teve uma valorização entre 80% a 100%, por alta demanda de carros elétricos, placas solares e aumento de produção nas indústrias. O Japão, no dia 19 de dezembro, atualizou a sua taxa de juros, aumentando a 0,75. Fim da era de juros zero. Isso encareceu o dinheiro para grandes investidores, como o próprio banco japonês SoftBank, e empresas que captavam lá para investir aqui ou em outros países. Exemplos de empresas que receberam recursos com o carry trade, né, de pegar juros mais baratos no Japão e investir, foi o Nubank, a Uber, a iFood. O lucro da operação antes ficava ali em torno de 3%. E caiu agora para cerca de 1%, máximo 2%, gerando o desmonte de posições. Então, o que tinha programado para ser pago, né, em torno de 1, 2, 5, 10 anos, agora investidores japoneses estão efetuando o pagamento antecipado para não sofrer com o deságio da taxa de juros que foi aumentada agora. Já no cenário internacional, a Europa trouxe algumas notícias. Problemas pós-Brexit e dependência da França, né, e também dependência da economia da Alemanha para manter o setor fortalecido. O endividamento global em nível recorde dos outros países e das pessoas, risco de crise de liquidez e protecionismo. São pontos que continuam preocupando as principais economias do mundo. A Argentina, surpresa positiva, o desemprego caiu para 6,6% e o PIB cresceu 3,3%. O mercado aposta em um boom agrícola após Milei cortar tarifas de exportação. Já que no Brasil, o salário mínimo oficializado em 1.621 para 2026 é uma notícia que surpreende agora mesmo em dezembro. Mas sempre buscamos melhorar esse número. No fiscal, recorde de arrecadação. Simplesmente 4 trilhões de reais. Mas as contas não fecham. Falta investimento em infraestrutura e apoio ao empreendedor. A renda fixa, com títulos IPCA mais 9, ou pré-fixados de 16 a 14, mercado secundário muito aquecido. Agora no mês de novembro tivemos 325 bilhões em negociação no mercado secundário, em títulos de renda fixa, né? Os fundos imobiliários trazem um recorde de 2,9 milhões de investidores e o Ibovespa no início do ano estava cotado ali em torno de 118 mil pontos e ao final do ano atingiu 164 mil pontos e agora está cotado em 162 mil pontos. O ouro voltou a registrar um novo topo histórico, sendo negociado a 4.554 por onça Troy. A expectativa é de uma valorização entre 60% a 70% até o final deste ano. Tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Venezuela e também com relação aos Estados Unidos e a China. Expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos trouxe um fortalecimento para o ouro e é a reserva de valor de muitos países, bancos centrais e pessoas que buscam se proteger contra a inflação. Estratégia já utilizada na Europa,
e que os meus clientes aqui no Brasil estão saboreando um pouco mais a cada mês que passa e agregando um retorno expressivo em um ano que foi cheio de ativos em crise, ativos em baixa. Então o ouro trouxe uma performance positiva. As compras massivas por bancos centrais que buscam proteção e reserva de valor também é um ponto interessante. Sempre que tem essa fuga de capital em reserva, alguns bancos centrais antecipam grandes crises. A prata registrou uma valorização entre 80% a 100% no acumulado de 2025, superando o desempenho do ouro. Essa alta expressiva levou o metal a atingir máximas históricas, sustentada por demanda industrial forte, procura dos setores de tecnologia, eletrônicos e automotivos, especialmente carros elétricos e principalmente painéis solares. A oferta limitada, que traz uma redução da produção nas minas da América do Sul e América Central. Fatores macroeconômicos também impactaram. As expectativas de corte de juros nos Estados Unidos, o aumento da tensão geopolítica, elevando o interesse para os metais preciosos como reserva de valor. E a demanda especulativa e física entre os investidores e os usuários. Investidores e consumidores, especialmente na Índia, buscaram a prata como alternativa mais acessível ao ouro, que também teve forte valorização. E agora olhando o Japão. Os juros no Japão subiram para 0,75, conforme decisão do Banco Central, na reunião do dia 19 de dezembro de 2025, representando uma alta de 0,25 pontos percentuais em relação à taxa anterior de 0,50%. Esse é o maior nível da taxa de juros japonesa em cerca de 30 anos, sinalizando o fim definitivo da era de juros negativos, ou próximos de zero, adotado para combater a deflação. Os rendimentos dos títulos públicos japoneses, 20 anos, trazendo um retorno de 2,7 ao ano, 30 anos, 3,6 ao ano, 40 anos, 3,7 ao ano, é uma taxa muito alta para um país que é observado para o grupo de investidores como um país tradicionalmente seguro para se investir. Quando se possui muito capital, a intenção deixa de ser maximizar os ganhos e passa a ser preservar patrimônio, buscando segurança histórica e não apenas rentabilidade. Carry trade é o termo onde muitos investidores tomam dinheiro barato no Japão ou em outro país com uma taxa menor para investir em países com maior rentabilidade. Grandes instituições japonesas como SoftBank utilizam essa estratégia, assim como empresas que recebem capital japonês, como Nubank, Uber e iFood. Em 2024, o Japão tinha aproximadamente 3,2 trilhões investidos fora do Brasil. Com a elevação dos juros, o principal país financiador de outras economias, como Estados Unidos, Europa e países emergentes, passa a reduzir sua atratividade. Com isso, muitos investidores japoneses interrompem o carry trade e antecipam compromissos para evitar o aumento do custo do dinheiro. A margem de lucro, que antes girava em torno de 3%, agora caiu para aproximadamente 1 a 1,5%. Europa. O Brexit continua sendo um tema relevante com a saída do Reino Unido. As principais economias da região passam a ser Alemanha e França, que sofrem uma dificuldade econômica momentânea. A grande questão é até quando esses países conseguirão sustentar o papel de principais financiadores do bloco. O nível de endividamento global está em seu maior patamar histórico. O mundo pode passar por uma transição lenta que resultaria em menor surgimento de startups e um ajuste gradual do mercado. Ou seja, um cenário de estresse, com fechamento de fronteiras pelas principais economias, como os Estados Unidos já está sinalizando. Isso traz a preocupação com uma possível crise que está por vir. O petróleo encontra-se em um dos níveis mais baixos de preço com o barril do Brent, sendo negociado em patamares reduzidos em relação aos últimos anos, na faixa de $55 o barril a 60.
a Argentina. A taxa de desemprego na Argentina caiu para 6,6% no terceiro trimestre. O PIB argentino cresceu 3,3% no trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Após o presidente Javier Milei cortar tarifas de exportação, bancos e instituições financeiras passaram a apostar em um boom do agronegócio argentino, impulsionado pelo aumento da competitividade e do fluxo de investimentos no setor. Já na Europa, manteve as taxas de juros estáveis e demonstra certo otimismo, em relação à economia. No entanto, trata-se de uma região que não apresenta crescimento consistente. A atividade empresarial encerrou 2025 mais fraca do que o esperado. Segundo os dados do PMI, esse desempenho é influenciado principalmente pela excessiva burocracia que dificulta a manutenção das empresas existentes e a criação de novos negócios no continente. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi adiado para janeiro. China. Os preços e as vendas de imóveis continuam em queda na China. A indústria e o varejo desaceleram, apresentando crescimento baixo do esperado no mês de novembro. Há também sinais de impacto do possível tarifaço do governo Trump nos Estados Unidos. No entanto, é importante destacar que os indicadores chineses devem ser analisados com cautela, pois há recorrentes questionamentos sobre a confiabilidade e possível maquiagem dos dados oficiais. E no Brasil, o governo federal oficializou o salário mínimo de R$ 1.621, válido a partir de 1º de janeiro, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União. Foi aprovado o empréstimo de 12 bilhões para o Correios. O Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, pode deixar o cargo com sua nova função ficando a critério do presidente Lula e do cenário eleitoral de 2026. Considerando a idade avançada do presidente, esse movimento pode fazer parte de uma estratégia política. Haddad afirmou que o governo precisa de 20 bilhões de reais para fechar o orçamento em 2026. Mesmo em um ano que o Brasil bate recorde de arrecadação, atingindo cerca de 4 trilhões, as contas públicas não foram fechadas. O governo tem investido fortemente em tecnologia para combater a sonegação e pode recorrer à criação de novos impostos em 2026. Enquanto problemas estruturais seguem sem solução, como infraestrutura ferroviária deficiente, limitação para o aumento da produtividade do agronegócio, dificuldade para o crescimento do empreendedorismo, falta de protagonismo de empresas nacionais em setores estratégicos, como automotivo, energia, tecnologia, saúde e energia nuclear. O mercado financeiro está trazendo renda fixa com retorno IPCA mais 9 era a oportunidade em 2025, pré-fixado entre 14% a 16% e pós-fixado entre 110 a 120 do CDI, a depender do rating do emissor. Em novembro, o mercado secundário de renda fixa movimentou cerca de 325 bilhões de reais com a marcação a mercado. No início do ano, o Ibovespa estava descontado com a queda dos juros nos Estados Unidos. Houve entrada de capital estrangeira no Brasil. As expectativas de cortes nas taxas de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, seguem impulsionando o mercado de renda variável, como as bolsas de valores. Os fundos imobiliários também tiveram um ano recorde, alcançando aproximadamente 2,9 milhões de investidores. A Europa mostra cautela em ampliar o apoio financeiro à Ucrânia no conflito contra a Rússia. A China pode ser forçada a focar em problemas internos, inviabilizando sua estratégia de exportar produtos e carros elétricos a preços muito baixos e que pode desencadear uma crise de liquidez global. Por esse motivo, diversos países vêm reforçando suas reservas em ouro. Governos, empresas podem postergar problemas ao maquiar indicadores, empurrando ajustes para o futuro.
Uma das formas de proteção é investir em ativos com lastro, que historicamente se valorizam em cenários de crise e inflação. Além de setores essenciais ao consumo humano diário, que tendem a manter valor no longo prazo. O Bitcoin está cotado em torno de 88 mil dólares. Alguns investidores acreditam que ainda pode haver queda, porém, é importante destacar que nos níveis atuais, o ativo já é visto por muitos como barato para compras estratégicas. Quem não investiu em ações em fundos imobiliários no início do ano, com esses descontos, perdeu uma chance de ouro. Em 2025, foi o ano de proteger o patrimônio em moeda forte também. E você, se planejou para 2026? Se quer melhorar o seu planejamento financeiro e fazer um diagnóstico dos seus pontos fortes e sensíveis, inscreva-se no canal, curte esse vídeo, comenta o meu planejamento financeiro para 2026 e eu vou responder cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!